bem-vindos à nossa casa. E o nosso tema de hoje vai ser prova coletiva, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, que é uma prova coletiva. Então vamos ver se as nossas reflexões e conversas podem também nos ajudar a aprender alguma coisa com tudo isso. Eu acho importante já iniciar trazendo que no universo tudo é harmonia, tudo se encadeia, não tem nada fora do lugar. Então tudo que acontece é para o progresso individual e coletivo, do átomo à galáxia, ao universo sem fim. Então é o que nós estamos passando. Também tem um cunho espiritual e pode ser denominado prova coletiva ou, dependendo do caso, expiação coletiva. É legal falarmos que nós vivemos pelo próprio sistema da natureza, ciclos em que temos experiências que se retomam, né, de tempos em tempos. Mas essa pandemia que nós estamos vivendo nos leva a refletir como uma unidade planetária, uma unidade global, é uma prova coletiva. Apesar de ter as suas particularidades, o que cada um pode aprender, e o que cada um pode crescer e ser a partir desta experiência. Mas nós temos que pensar, eu acredito que seja um momento realmente que nos convida a pensar como humanidade, como unidade, um só. Eu lembrei agora de um trecho que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, do espírito Paulo de Tarso, né, que foi Paulo de Tarso, né? E ele fala sobre punição e castigo. E aí ele deixa claro que Deus não pune ou castiga, embora seja um termo bem corrente, utilizado na época. Mas ele fala assim que gravitar para a unidade divina é o foco de toda criatura. Então nós precisamos caminhar para a harmonia. Mas muitas vezes nós transviamos essa harmonia. Nós como indivíduos e nós como coletividade. Então, essa infringência da lei natural, ela gera uma consequência. Essa consequência, nós espíritas chamamos de expiação, que ela pode ser individual, para mim, para os meus atos, mas pode ser uma expiação coletiva, quando nós fazemos mau uso dos recursos que Deus nos outorgou, né? E se nós pensarmos no planeta Terra, o que nós já sabemos é que é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós temos que viver experiências diversas. E também nós sabemos, pelo tanto que os espíritos têm nos avisado, que nós somos espíritos rebeldes. Então, a Terra é povoada de espíritos rebeldes. Somos espíritos revoltados, ingratos e que temos muita dificuldade em aceitar o programa divino. É mesmo. Né? Em aceitar e compreender e fazer o nosso melhor com tudo que nós temos recebido de Deus, né? Para nos treinar espiritualmente, vamos dizer assim. E a gente sabe também que, retomando o que nós falamos de ciclo, né? Que esta civilização, e cada uma que já passou, tem um determinado período de existência. E nós estamos no fim de um ciclo. Nós sabemos pelos estudos do Apocalipse e por várias menções de pessoas estudiosas nessa área, que nós estamos no final de uma semana. E a gente poderia dizer assim, se a semana vai de domingo a sábado, que nós já entramos no sábado, que é o último dia. Né? É um ciclo de 7.000 anos, nós estamos no último dia, no último milênio. Então, nós sabemos que neste período vão haver inúmeras situações
para que nós possamos despertar e caminhar com o Cristo, que é o nosso grande objetivo. Não é mesmo? Lembrando que é só mais um ciclo dentro de outro maior ainda, e inserido nestes tem ciclos bem menores, né? Então, é uma coisa que é bem legal, eu lembrei agora de Mesmer, que ele fala que toda doença ela tem um ápice, que eles chamavam de crise na época. Então, ela sobe e começa a descer, né? Então, uma revolução assim, social, física, um cataclismo, uma pandemia, é o ápice da crise. Então, o que nós cultivamos até agora, que precisou que nós nos tornamos enfermos coletivamente, que instalamos nesse organismo vivo que é a Terra uma doença. Então, instalamos a doença agora, vem a chamada expiação coletiva. Essa resposta da natureza, mas que não é para o nosso mal. É para o nosso bem, é aprendizado espiritual. Então, se nós tivermos uma visão eminentemente materialista, nós passaremos por essa prova coletiva sem aprendermos nada. Mas se nós tivermos uma visão espiritual, nós começaremos a entender quais são as lições que estão acontecendo hoje, nos nossos relacionamentos, nessas práticas novas, nesses costumes novos que estamos tendo. Né? Tem uma amiga nossa que nos fez uma reflexão muito interessante. Falando um pouquinho assim, Deus, ele está em cada detalhe. Ele se manifesta de forma silenciosa. Nós podemos observar a natureza, uma semente, você não ouve, você nem vê. De repente ela germina, ela brota, é tudo muito silenciosamente. Também nós temos que prestar atenção nesses detalhes que geralmente passam despercebidos, né? E ela comentou sobre essa simbologia que é o uso da máscara e o lavar as mãos. Né? Ela trouxe uma análise de o mascarar que nós estamos tão acostumados, infelizmente, né? E o lavar as mãos, quando nós simplesmente largamos a responsabilidade, não nos envolvemos em determinadas situações que são necessárias, que nos coloquem à prova, para não nos incomodarmos, né? Para não haver nenhuma consequência negativa para nós, pelos convencionalismos do mundo. É mesmo. Eu achei, quando eu li esse comentário da nossa amiga Ângela, que está em Portugal, eu achei, nossa, que bonito esses símbolos que ela utilizou, lavar as mãos, lembrando do Pilatos, que lavou as mãos. Ele podia ter impedido a crucificação do Cristo, mas lavou as mãos, né? E porque nós podemos fazer muita coisa que chega até nós e que nós pedimos para que acontecesse do ponto de vista espiritual, às vezes não conscientemente, mas espiritualmente nós queríamos aquilo na nossa vida. E aí nós lavamos as mãos. E quantas vezes a humanidade nos pede uma postura sincera, lógica, coerente, empática, de compaixão, e nós nos mascaramos. Mas eu vejo, uns com os outros e até conosco. Sim, né? Principalmente. Né? Mas eu vejo um outro lado. Nós sabemos que o universo é dual, né? E Deus nos abre sempre caminhos, escolhas, oportunidades que muitas vezes também nós não vemos, mas sempre há um caminho, um caminho bom. E eu entendo também aí uma outra simbologia, né? O lavar as mãos. Esses tempos nós lemos uma mensagem no Caminho, Verdade e Vida que falava, e o título é Mãos Limpas, que citava um trecho do Atos dos Apóstolos, que diz que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. E o texto é de Emmanuel, psicografia do Chico, e fazia o convite exatamente de termos as nossas mãos limpas para que Deus possa atuar com elas. O quanto foi difícil, desafiador para Paulo abrir mão, né, de tudo o que ele tinha de poder do mundo
e ter as suas mãos limpas para que Deus atuasse a partir dele. Essa é uma escolha. Eu acredito que a gente deva deixar o lavar as mãos velho, que é de se recusar às experiências e aos atos bons que a vida está nos oportunizando, para realmente ter as mãos limpas, espiritualmente falando. Legal. E também tem a da máscara, né? Que não deixa de ser uma proteção. Se nós buscarmos a proteção espiritual, e também não deixa de ser um ato bem simbólico, assim, do fechar a boca, né? É boa, né? Então, se a gente souber abrir mão dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos hábitos ainda inferiores, então nós podemos conquistar muito. Aí fica o que pesa mais, né? O que eu quero escolher daqui para frente. Até você falou, agora eu pensei, fecha a boca, mas os ouvidos estão abertos, né? Então, o que eu posso aprender de fato? Que tesouro eu posso angariar para o espírito? Porque como ciclo natural, vai passar. Tudo isso vai passar. Vai ser hoje, amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Não sei, mas vai passar. Só que como eu estou passando por isso? Acho que essa é a questão. Como eu estou passando? Porque claramente é um convite divino para a introspecção. É um convite para eu me conhecer. E nós percebemos muitos irmãos nossos com medo de se conhecer. Então não tenhamos medo. Vamos ser guerreiros de nós mesmos, né? Enfrentar nossos vícios, enfrentar nossas dificuldades, reconhecer o que nós temos de bom também, porque nós podemos ir em frente e fazer muito mais, e o mais importante é o convite divino para sermos úteis aqui onde nós estamos. E também um convite nesse momento muito grande, eu acho, de solidariedade, tanto no pensamento, porque estamos num momento realmente grave de sentimentos muito ruins, né? De guerras, assim, de sentimentos, talvez não guerras físicas, e de contrariedades. Isso não quer dizer que nós temos que aceitar as ideias do outro, mas nós temos que aceitar o outro. Respeitar, né? É o momento de pensarmos em Cristo. E tudo que ele nos ensinou há 2000 anos. Ele veio quase que na metade do nosso ciclo, né? Um pouquinho depois, na verdade. E até hoje nós estamos penando tanto para compreender. E quando ele diz, ora pelos que te caluniam, será que nós fazemos isso? Oferece a outra face. O que os espíritos mais têm nos indicado é a humildade. Sermos realmente humildes, lembrar desses grandes irmãos nossos que já passaram na Terra, que deixaram exemplos tão maravilhosos para nós. E chegou o momento de nós pensarmos sobre isso. Lembremos, estamos no último dia. É uma oportunidade incrível para nós. É na prova, é exatamente na situação que nós temos que ter esforço, e o nosso treino vai render muito mais resultados. A expiação está em vigor. Nós estamos reparando o mal que já fizemos para esse organismo magnífico que nós chamamos de Terra. Nós somos os responsáveis, somos. Isso é importante saber. Mas não adianta ficar se culpando. E nem procurando culpados. Sim, isso não vai ajudar em nada. Mas se nós nos responsabilizarmos, nós podemos transformar esse mundo num lugar muito melhor. Ele vai ser um lugar melhor, pode ser com a nossa ajuda ou não. Eu quero fazer parte disso. E sempre temos que ter certeza que não há nada por acaso. Hoje mesmo nós vimos um trecho na Gênese que dizia que se nós não tivéssemos tão limitada a visão, poderíamos ver os fios
que ligam os acontecimentos do mundo físico com o mundo espiritual. Então tenhamos certeza que tudo está orquestrado por uma ordem superior, uma ordem divina, inviolável, e cabe a cada um de nós cuidar do nosso mundo interior e como nós somos diante de tudo isso. No próximo tema vamos falar sobre humildade. Fiquem com Deus. Gigantesco abraço.